Bem-vindos à videoaula 3, Transformadores, parte 1, que é o professor Gregory do IFAL, Campus Palmeira dos Índios. E como motivação, vamos tentar aqui trazer um contexto em que, por que os transformadores são tão importantes, né? Então, para entender bem isso aqui, eu trago esse exemplo dessa figura, em que a gente pode ver as aplicações dos transformadores, desde a geração de energia elétrica até o nível de consumo e distribuição. Então, ao sair das usinas, a energia elétrica produzida nessas usinas ela é transportada e nesse percurso inicial, a gente precisa desde já de transformadores para elevar a tensão. Então, essa questão aí de elevar a tensão, a motivação inicial, uma vez saindo da geração, é porque quando ela vai para as linhas de transmissão, elevando a tensão, a gente consegue reduzir o nível de corrente. Então, para entender melhor isso aqui, né, a gente pode pegar essa expressão aqui, que caracteriza a parcela de perdas na linha de transmissão. Então, observe aqui que a corrente, né, ela varia um quadrado proporcionalmente com as perdas na linha de transmissão. Então, é muito interessante que eu consiga reduzir esse nível de corrente, porque senão a eficiência do sistema nesse transporte da energia elétrica será muito baixa, né? Então, a grande motivação é essa, inicial. Perceba aqui, né, que nessa parte aqui da geração para transformação, para transmissão, então eu tenho aqui um nível de tensão de 15 a 25 kV e para fazer essa elevação de tensão eu uso um transformador aqui destacado em verde nessa figura. Então, nesse momento, né, eu consigo já trabalhar com um nível de tensão entre 69 a 230 kV, como a gente pode observar aqui, isso aqui na transmissão, e essa energia ela será transmitida com um grau de eficiência até razoável. Então, eu vou chegar aqui com a energia elétrica até uma subestação. Detalhe, né? Nesse ponto aqui, a gente tinha uma subestação elevadora, ou seja, eu pego um nível de tensão e elevo, e essa energia é transportada por uma linha de transmissão e depois eu chego numa subestação abaixadora, em que o nível de tensão ela vai ser reduzida, né? Então, de 69 ou 230 kV vai ser reduzido para 13,8 kV ou entre 13,8 kV e 34,5 kV. Então, essa aí é uma das grandes motivações, né? Perceba que você tem transformador tanto na geração quanto na distribuição. Ainda assim, se forem perfis de consumidores residenciais ou comerciais, vai precisar ainda de outros transformadores menores, né, para reduzir ainda esse nível de tensão, de 13,8 kV, por exemplo, para 220 volts, que é o caso aqui de Alagoas. Então veja aí esse contexto, né? Eu gosto dessa figura porque ela traz de uma forma bem abrangente os diferentes pontos que a gente usa transformadores, né, no sistema, desde a geração até o consumidor final. Tá bom? Então, basicamente, os destaques de um transformador, né, as vantagens e desvantagens, está atrelado aqui a esses pontos. Sempre que você tem um sistema elétrico em corrente alternada, né, quando o sistema elétrico em corrente alternada ele foi proposto, que foi muito vantajoso, né, em consideração comparativamente com o de corrente contínua, então já se utilizava, né, transformadores para fazer essa variação, né, alterar os níveis de tensão para transportar a energia elétrica com os melhores graus de eficiência possível. Então, ele reduz e eleva a tensão, os níveis de tensão, né, garantindo um mesmo nível de potência aí da entrada para a saída. Garante a isolação galvânica, a isolação elétrica, isso é muito importante, a nível de confiabilidade do sistema. E em algumas aplicações também ele pode ser usado para casamento de impedância. Então, são as principais características dos transformadores, né? Passando adiante, a gente tem aqui uma figurinha para mostrar o transformador ideal. Então, observamos aqui a simbologia de um transformador ideal. N1 caracteriza o número de espiras no primário, né, esse terminal N1 aí é do primário, e o terminal de saída é o secundário, que a gente chama. Então, N2 caracteriza o número de espiras, o número de voltas que está na bobina da saída do transformador. Então, perceba aqui, nesta figura,
com mais detalhes, em que, à medida que eu coloco uma tensão que tem uma corrente de natureza alternada, né, uma corrente CA, eu vou gerar um fluxo variável aqui no tempo. Então, esse fluxo aqui, ora ele vai ficar indo nesse sentido, no sentido horário, e ora no sentido anti-horário. E essa variação de fluxo no tempo é que vai fazer com que eu tenha uma tensão V2 aqui, induzida nos terminais secundários do transformador. Ao conectar uma carga, evidentemente, eu vou drenar uma corrente I2. Então, as principais características de um transformador ideal, a gente pode resumir basicamente que esse transformador ideal ele tem como os principais pontos o ótimo acoplamento magnético. Então, esse ótimo acoplamento magnético caracteriza que todo o fluxo, né, induzido aqui vai estar confinado dentro do núcleo, na estrutura do núcleo, que a gente já discutiu, comentou anteriormente, que é de um material ferromagnético com a alta permeabilidade magnética. E, consequentemente, isso vai contribuir para que esse sistema não tenha perdas. Então, são as duas características principais que o transformador ideal tem, né? Ótimo acoplamento magnético e não tem perdas. Então, essa é a primeira aproximação que vale a pena a gente ter em mente para entender melhor o transformador, né? Eventualmente, na prática, a gente vai ver que tem perdas, né? O transformador ele não com 100% de eficiência, a energia que está no primário não é convertida a 100% no secundário, mas essa é uma aproximação razoável inicialmente, tá? Bom, então vamos observar aqui essa figurinha para entender o princípio de funcionamento de um transformador. Eu acho ela interessante porque dá para ver uma animação, né? E nessa animação você observa que há uma variação de fluxo magnético induzido aqui, né, dentro, confinado no núcleo do transformador. Então perceba que ora a corrente está saindo do terminal positivo, ora ela está entrando no terminal positivo. Então, da fonte V1, né? Dessa fonte aqui V1. Então perceba que é justamente essa variação que é interessante, né, para fazer com que haja uma tensão induzida nos terminais de saída do transformador. Então aqui nos terminais de E2. O princípio de funcionamento, para entender isso bem direitinho, é a lei de Faraday, né? A lei de indução de Faraday que a gente comentou anteriormente. Então, ela está representada matematicamente por essas equações aqui, V1 e V2. E quando a gente tem a variação de fluxo magnético no tempo, a gente, consequentemente, consegue fazer com que tenha uma tensão induzida, né? Então, esse é o princípio de funcionamento do transformador. Aí já deixa aqui uma perguntinha também com reflexão, né? O que é que aconteceria com o transformador se eu alimentasse ele na tensão V1 com corrente contínua, né? Qual seria a expectativa de vocês? Então, vale pensar sobre isso para a gente trazer lá uma discussão no fórum, no Google Sala de Aula. E, além disso, né, quando o transformador ele não tem nada conectado na saída, a gente chama ele de um transformador tá vazio, né? A gente diz que ele está a vazio, ou seja, sem nenhuma carga conectada. E quando ele está com carga, ele drena uma corrente. Então, tem uma corrente surgindo aí nos terminais de saída dele. Vale observar aqui essas expressões, né? N1 sobre N2 a gente chama de uma relação de transformação ou relação de espiras pela variável A. Isso é interessante aí vocês guardarem essa informação, que ela, N1 sobre N2, a relação, ela vai ser diretamente proporcional a V1 sobre V2. Então, quando eu trabalhar aí com essa razão, né, de número de espiras no primário dividido pelo secundário, vai ser diretamente proporcional ao número de espiras a tensão do primário dividido pela tensão no secundário. E essa relação ela é inversamente proporcional no ponto de vista de corrente, tá? Então, pode observar aqui nessa expressão que com relação à corrente é o inverso, né? Então, isso aí justamente é o caso de você elevar o nível de tensão, aí eu baixo o nível de corrente naqueles terminais. Então, e vice-versa, né? Então, passando aqui, a gente tem com relação ao formato do núcleo, dois tipos, né? O núcleo envolvido e o núcleo envolvente. O núcleo envolvido, ele é dito, né, envolvido quando os enrolamentos de um primário e secundário, eles envolvem o núcleo, como a gente pode observar aqui. Ó. Quando eles envolvem o núcleo, a gente diz que ele é um núcleo envolvido. E o núcleo envolvente, ele é basicamente identificado por esse formato aqui, com 3 perninhas, em que, basicamente, os enrolamentos primário e secundário, eles são enrolados um sobre o outro, né? E no centro do núcleo.
Isso aqui, como principal característica, a gente tem que o núcleo envolvente ele tem uma maior quantidade de ferro, né? Você precisa de mais ferro, né? Tem material no núcleo, para garantir um maior, e isso vai garantir um maior rendimento, pelo fato que o fluxo magnético, né, ele vai encontrar caminhos paralelos, vai ficar mais confinado aqui na região de indução magnética aqui, né? Então, a gente pode, comparativamente, né, o núcleo envolvente com o núcleo envolvido, a gente pode comparar da seguinte forma, que como eu preciso de mais material ferromagnético no núcleo envolvente, o processo de confecção de um transformador com núcleo envolvente, ele vai ser mais caro. O custo-benefício dele vai ser um pouco comprometido, né? Então, nesse aspecto aí, vale essa observação. Muito bem, agora passando aqui para a parte, a gente falou lá do modelo do transformador ideal, então vamos comentar aqui que o transformador na prática, né, ele tem algumas características de perdas, então vale a pena observar aqui que um modelo aproximado de um transformador real está neste slide aqui, nessa figura. E com relação a esse slide, né, o que, é que a gente pode observar? Que basicamente a gente tem parcelas interessantes aqui a observar. Perdas no cobre, aqui em verde, são basicamente representadas por essas resistências aqui. Perdas no núcleo, em laranja, né, destacado nessa parte aqui. Então, perdas no núcleo. Tá aqui, desculpa. Perdas aqui no núcleo, que é por corrente parasita e por esterese. E também tem os aspectos de fluxo de dispersão, que são representados por essas indutâncias aqui, no primário e no secundário do transformador. E essa reatância aqui, essa indutância XM, ela é basicamente representada pela característica de magnetização. Então, a magnetização no núcleo e desmagnetização no núcleo, né? Então, isso é representado pela impedância ou indutância XM, a reatância indutiva aqui, né? Bom, com relação às perdas no núcleo, a gente pode detalhar um pouquinho mais, né, sobre dois pontos de vista aqui. A curva de esterese e as perdas de esterese, que basicamente ela caracteriza o ciclo de magnetização e desmagnetização do material, do núcleo. Então, perceba aqui nesse caso, né, a magnetização e desmagnetização é justamente essa relação de compromisso aí, quando magnetiza e desmagnetiza o material, que como o fluxo é variável no tempo, né, a gente viu lá na animação, então vai ter essa característica. E um trafo ideal, um transformador ideal, perceba aqui que ele basicamente não tem essas perdas, né, como a gente comentou anteriormente. Só que na prática, observando aqui no trafo real, a gente vê que existe uma perda que é representada por essa área aqui dentro da curva de esterese, desse laço de esterese. Então, quanto maior for essa área, né, maior vai ser as perdas de esterese. Então, um indicativo aí qualitativamente para vocês terem em mente. Dá para fazer um experimentozinho com transformador e osciloscópio, né, e um arranjo de resistores e capacitores para a gente observar isso na prática, né? Eu vou carregar esse vídeo no Google Sala de Aula para a gente ter essa observação. E as outras perdas no núcleo que são importantes para entender aí são as perdas por correntes parasitas. Basicamente, pessoal, se a gente tivesse o núcleo sólido, né, com a estrutura sólida assim como está observando aqui, surgem, né, correntes parasitas. Então, para reduzir o efeito dessas correntes parasitas que tendem a se opor, né, à indução do fluxo magnético, isso faz com que o núcleo, o ferro, aqueça. Então, para reduzir esse efeito aí, porque vai comprometer a eficiência do transformador, o pessoal coloca a estrutura do núcleo laminado, né, como já foi comentado anteriormente, com várias lâminas ou chapas delgadas, para fazer com que esse efeito da corrente parasita seja atenuado, né? Então, isso aqui é a grande sacada aí que o pessoal fez para reduzir esses efeitos das correntes parasitas, tá? Então, vale essa observação. Bom, então, finalizando aqui, a gente tem aqui um parâmetro, que é a regulação de tensão. Então, ela é um parâmetro indicativo para o desempenho do transformador, né? Então, quando a gente está com tensão a vazio, aí tem um nível de tensão, e quando eu coloco uma carga, as condições nominais em que ele foi projetado, eu observo a variação dessa tensão. Então, quanto mais próximo de zero, é um transformador ideal, melhor o caso, então, para a gente ter
uma regulação mais próxima de zero caracteriza que eu não vario tanto, né? Se eu colocar ele para operar em plena carga, nas condições nominais, e a vazio, ou seja, esse transformador ele tem pouca variação, então ele é um transformador otimizado. Só que tem casos que chama atenção aqui, né? No entanto, existem algumas exceções em que os transformadores com regulação de tensão elevada, que é o contrário que a gente está comentando, ou seja, e alta impedância, são usados deliberadamente para reduzir as correntes em uma condição de falta de um circuito. Então, tem essa particularidade aí, mas, a grosso modo, na maioria das vezes, o transformador ele é projetado para ter uma regulação baixa, tá? E com relação ao balanço energético, eficiência e rendimento, né, no transformador, basicamente é isso aqui que a gente está observando nessa figura. A potência de saída do transformador, ou seja, a potência que ele está gerando na conversão na saída para realizar algum tipo de trabalho na carga, e a potência de entrada, né? Então, a relação de compromisso aí basicamente vai envolver as perdas. As perdas que a gente comentou anteriormente são justamente essas perdas aqui, ó, perdas CU, as perdas no cobre e as perdas C aqui, perdas no núcleo, tá? Então, quanto maior as perdas, então menor vai ser o rendimento, vale essa observação. Bom, pessoal, era isso. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Deixo aqui algumas sugestões para aprimorar o ensino-aprendizagem aí. E bons estudos, até a próxima. Obrigado e até a próxima.